Digas um Conto apresenta O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, publicado em 1926. Capítulo 3. O Homem Mais Rico da Babilônia. 7 soluções para a falta de dinheiro. A glória da Babilônia permanece. Através dos tempos, sua reputação chega até nós como as mais ricas das cidades, e seus tesouros como fabulosos. Mas nem sempre tinha sido assim. As riquezas da Babilônia foram resultado de sabedoria do seu povo. Os habitantes primeiro tiveram que aprender a tornar-se prósperos. Quando o bom rei Sargon voltou à Babilônia, depois de ter derrotado seus inimigos, os elamitas, viu-se confrontado com uma séria situação. O chanceler real explicou-lhe o que estava se passando. Depois de muitos anos da grande prosperidade trazida a nossos povos, por que Sua Majestade mandou construir os grandes canais de irrigação e os suntuosos templos para nossos deuses? Agora que tais obras se acham prontas, o povo parece incapaz de garantir sua própria sobrevivência. Os trabalhadores estão desempregados, os comerciantes contam com poucos fregueses, os fazendeiros não conseguem vender suas colheitas, o povo em geral não tem dinheiro para comprar comida. Mas onde foi parar todo o ouro que gastei nessas benfeitorias? Perguntou o rei. Temo que se encontre no bolso de alguns poucos homens ricos da nossa cidade, respondeu o chanceler. Escorreu pelos dedos da maioria das pessoas tão rapidamente quanto o leite das cabras pelo coador. Agora que o fluxo do ouro cessou, o grosso da população não tem nada para apresentar dos seus ganhos. O rei ficou pensativo por algum momento e depois perguntou: Por que deveriam tão poucos homens ser capazes de adquirir todo o ouro? Porque sabem como fazê-lo. Não se pode condenar um homem por ter sabido atrair o êxito. Tampouco se pode, com a justiça, tirar um homem de construir honestamente sua fortuna para dividir com os outros que não tiveram tal capacidade. Mas por quê? Insistiu o rei. Não deveria o povo aprender a acumular riqueza e, consequentemente, tornar a si mesmo rico e próspero? Até que seria possível, Majestade. Mas quem pode ensinar-lhes? Certamente não são os sacerdotes, já que nada conhecem a respeito de ganhar dinheiro. Quem chanceler em nossa cidade é mais bem preparado nessas questões de fortuna? Eis uma pergunta que traz embutida a própria resposta, Majestade. Quem acumulou a maior riqueza de toda a Babilônia? Muito bem dito, chanceler. Trata-se de Arcade. Ele é o homem mais rico da Babilônia. Traga-o até ao palácio amanhã cedo. No dia seguinte, como o rei havia determinado, Arcade apresentou-se diante dele, lépido e fagueiro, a despeito de seus 70 anos de idade. Arcade, disse o rei, é verdade que você é o homem mais rico da Babilônia? É o que se costuma dizer, Majestade, sem que ninguém tenha aparecido para contestá-lo. Como se tornou tão rico? Aproveitando as oportunidades disponíveis a todos os cidadãos de nossa boa cidade. Mas naturalmente começou com alguma coisa. Somente com o desejo de ser rico. Além disso, mais nada. Arcade, continuou o rei, nossa cidade encontra-se numa péssima situação, porque alguns poucos sabem como ganhar dinheiro e, consequentemente, monopolizam-no, enquanto a massa dos cidadãos não sabe guardar sequer uma parte do que recebem. É o meu desejo que a Babilônia seja a cidade mais rica do mundo. Precisa, portanto, ser uma cidade de muitos homens ricos. Assim, temos de ensinar todas as pessoas como adquirir riqueza. Diga-me, Arcade, existe algum segredo para isso? Trata-se de algo que possa ser ensinado? Naturalmente, Majestade. Tudo o que um homem conhece pode ser ensinado a outros. Os olhos do rei brilharam. Arcade, você acaba de pronunciar as palavras que eu queria ouvir.
E se você mesmo se incumbisse dessa nobre causa? Não gostaria de formar com seus conhecimentos uma escola de professores, cada um dos quais educaria outros até que viéssemos um quadro amplo o bastante para levar essas verdades a todos os súditos honestos de meu reino? Arcade inclinou-se e disse: Sou um humilde servo às suas ordens. Darei de bom grado todo o conhecimento que possuo pelo aperfeiçoamento de meus semelhantes e pela glória de meu rei. Faça com que seu bom chanceler me arrume uma turma de 100 homens e lhes ensinarei essas 7 soluções que acabaram por resolver todas as minhas questões de dinheiro, quando, talvez no início, não houvesse em toda a Babilônia um cidadão mais atrapalhado do que eu. 2 semanas depois, de acordo com as ordens do rei, os 100 escolhidos reuniram-se no grande saguão do Templo do Saber, sentados em um semicírculo, formando fileiras multicoloridas. À frente dele, achava-se Arcade, ocupando um tamborete, acima do qual ardia um candeeiro sagrado, origem do forte e agradável aroma que se espalhava pela sala. Veja, veja! O cidadão mais rico da Babilônia! Murmurou um estudante, cutucando um vizinho quando Arcade se levantou. Não passa de um homem como qualquer um de nós. Com o respeitoso súdito de nosso grande rei, começou Arcade, encontro-me diante de vocês a serviço dele. Considerando que alguma vez fui um pobre jovem e alimentava um forte desejo de adquirir ouro, e que nessa busca acumulou conhecimento que o capacitaram a isso, e determinou que eu viesse aqui para transmitir a vocês tudo o que aprendi. Comecei minha fortuna de modo bastante humilde, não tinha maior vantagem do que aquela que todos vocês e qualquer outro cidadão da Babilônia dispõem. O primeiro depósito do meu tesouro foi uma bolsa, já gasta pelo uso. Eu detestava vê-la imprestavelmente vazia. Queria que estivesse gorda e repleta, tilintando ao som do ouro. Por isso, busquei todos os remédios possíveis para conseguir uma bolsa cheia. Achei 7. Assim explicarei aos que se acham reunidos nessa sala as 7 soluções para a falta de dinheiro. E recomendo todos aqueles que se anseiam por bastante ouro, consagrei cada um dos dias da semana a um desses remédios. Ouço atentamente tudo quanto lhe disser. Debatam o assunto comigo, discutam-no entre vocês mesmos. Aprendam meticulosamente as lições, para que também possam plantar as suas próprias bolsas e sementes de riqueza. Primeiro, cada um de vocês deverá sabiamente construir a própria fortuna. Quando estiverem acumulando competência suficiente para isso, estarão aptos a passar diante de tais verdades. Ensinar-lhes-ei meios simples para engordar a sua própria bolsa. Esse é o primeiro degrau que conduz ao templo da riqueza, aonde ninguém pode chegar se não tiver condições de pôr firmemente os pés nesse primeiro degrau. Consideremos agora a primeira solução. A primeira solução: comece a fazer seu dinheiro crescer. Arcade dirigiu-se a um homem pensativo da segunda fila. Meu bom amigo, qual é o seu ofício? Sou escriba. Gravo registros sobre tabuinhas de argila. A profissão em que eu mesmo ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Consequentemente, você tem a mesma oportunidade para construir uma fortuna. Descobriu em seguida um participante de rosto corado, um pouco mais atrás. Conte-nos, por favor, o que faz para ganhar seu pão. Sou açougueiro. Compro cabras a seus criadores, abato-as, vendo carnes para as donas de casa e o couro para os fazedores de sandália. Uma vez que trabalha e ganha regularmente o seu dinheiro, você tem as mesmas condições que tive de ser bem-sucedido. E assim procedeu Arcade, com todos os presentes, a fim de saber de que modo cada um deles conseguia o próprio sustento. Terminada a inquirição, disse: Assim, caros discípulos, podemos ver que existem muitos negócios e ocupações
cujo exercício confere à pessoa e a oportunidade de obter seus ganhos. Cada uma dessas maneiras de remuneração é uma torrente de ouro, da qual o trabalhador pode desviar uma porção para sua própria reserva. Assim, na bolsa de cada um de vocês há um fluxo maior ou menor de moedas, de acordo com a capacidade de cada qual. Concordam com isso? Sim! Todos concordaram. Portanto, continuou Arcade, se cada um de vocês quiser construir uma fortuna, não será uma atitude inteligente começar usando essa fonte de riqueza que já consolidaram? A concordância foi ainda geral. O homem mais rico da Babilônia voltou-se então para um homem humilde, que tinha afirmado ser um vendedor de ovos. Se você separar um dos seus cestos e nele colocar toda manhã 10 ovos, daí tirando toda noite 9 ovos, o que acontecerá finalmente? Com o tempo ele transbordará, Por quê? porque a cada dia coloco ali sempre mais um ovo do que a quantidade que eu tiro. Arcade voltou-se para a turma, sorrindo. Todos os homens aqui se acham em dificuldades financeiras. Primeiro os participantes ficaram olhando, depois riram. Finalmente, agitaram divertidos os pequenos bornais nos quais costumavam carregar suas moedas. Muito bem, continuou ele. Agora vou comunicar-lhes o primeiro remédio que aprendi para solucionar o problema da falta de dinheiro. Façam exatamente como sugeri ao vendedor de ovos. Para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para suas almas. Não zombem do que digo por uma causa de sua simplicidade. A verdade é sempre simples. Disse que contaria como construir minha fortuna. Foi esse o meu começo. Eu andava invariavelmente quebrado e detestava isso porque não podia satisfazer meus desejos. Mas desde que comecei a retirar de minha bolsa não mais de 9 cotas das 10 que ali depositava, ela começou a engordar. O mesmo acontecerá com vocês. Agora lhes falarei de uma estranha verdade, cuja razão desconheço. Mas quando deixei de desembolsar mais do que 9 décimos de meus ganhos, iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprevenido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Certamente é uma lei dos deuses, que para aquele que poupa, não gasta nenhuma determinada parte de seus ganhos. O dinheiro virá mais facilmente. De modo curioso, ele costuma evitar aquela cuja bolsa se mantém sistematicamente vazia. Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada dia? Uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida, coisas que rapidamente se vão e são esquecidas. Ou, pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis. Ouro, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros. As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros desejos. As que vocês guardam, o segundo. Esta, meus discípulos, foi a primeira solução que descobri para minha falta de dinheiro. Em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte, não gastem mais do que 9. Debatam o assunto entre vocês. Se alguém puder provar que isso não é verdade, conversaremos a respeito amanhã, quando estivermos juntos de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Narração: Diego Vezaro. Comente! Curta E compartilhe!